Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui das reações à minha primeira conversa com o Miguel. Vamos arrancar, sem mais demoras, subscrevam, comentem e deixem o like como habitual. E vamos a isso, vamos aqui a mais uma reação. Acho que vamos começar agora com a questão do debate aqui mais económico, aquilo que aconteceria se tivermos uma moeda fixa. Enfim, O problema do gol, o standard do É ouro. assim, isso é uma discussão que também. Mas deixa-me dizer a discussão ouro. para o pessoal saber do que é que estamos a padrão ouro. O Miguel refere-se basicamente à altura em que a economia mundial estava ancorada, digamos assim, no ouro. E uma das grandes críticas, aliás, se calhar vamos ouvir o Miguel falar e depois já comentem mais detalhe. falar. Não, é assim, a economia está a crescer, certo? Mais ou menos. A Alemanha já está em recessão. Nos últimos 20 anos, 30 anos, 40 anos foi sempre crescendo. Acho que Nos a últimos pessoa 100 média anos. aqui em Portugal não viu esse crescimento no bolso. Mas Portugal, pronto, mas o que eu estou a dizer é, vamos imaginar nos últimos 100 anos, a economia está a crescer, ok? A economia está a crescer e é preciso haver uma forma de transacionar os bens, que é o dinheiro, Certo. certo? E a Bitcoin vem tentar resolver esse problema, que é, tu vais poder transacionar com bitcoins, tu preservas o dinheiro com bitcoins, tu compras cenas com bitcoins, a bitcoins vem substituir os euros e os dólares, certo? Achas que sim? Ou já o pessoal já não quer fazer isso? Já só quer fazer utilizar como reserva de valor? Não, é assim, o bullish case, digamos assim, ou seja, se quiser especular-se numa hiper-bitcoinização, em que estamos nós todos aqui a usar Bitcoin em vez de euros em dólares, isso efetivamente acontecerá, mas e não será apenas o dinheiro fiduciário que o Bitcoin, entre aspas, irá comer, será também os ativos que são utilizados atualmente como reservas de valor, sobretudo imobiliário. Ou seja, qual é que é o problema que tu tens nos dias de hoje? O dinheiro perde valor, não é? Tu não podes deixar o dinheiro, E é uma pessoa como tu... É suposto perder valor. Não é suposto perder valor. É. Não é suposto perder valor, É Miguel. suposto. Não é. É. Olha, vamos Mas então... deixa-me só dar-te um exemplo da ineficiência do dinheiro perder valor. Não, mas Mas deixa só fazer dá este um ponto. exemplo então. O dinheiro perde efetivamente valor, não é? E pessoas como tu que têm património acabam por ser obrigadas a alocar essa mesma energia económica a classes de ativos que não estão desenhadas para servir como reserva de valor. Estás a perceber? E o que é que isto acontece? Como por exemplo? Como por exemplo casas. Tu depois tens pessoas que estão à procura de casa para efetivamente viver numa casa que estão a competir com gás que querem preservar os frutos do valor do trabalho para o futuro. Não é um bom E sítio para deixa-me preservar dizer, valor uma casa. Eu não discordo. é assim, É eu só também para- acho que não. é só para quem não- Mas se olhares aqui para o panorama português, é dessa forma: é terrenos e casas, não é? Porque não sabem. Mas, ó Miguel, ok, podemos fazer esse argumento, mas essa é a realidade nos dias de Sim, hoje. eu estou a falar da E há história. pessoas que ficam completamente fora do mercado imobiliário por causa disso. E a questão é: se tu entras depois na questão da concessão de crédito na economia, não é? Tu, tendo património, podes chegar ao pé de um banco. Olha, vou dar aqui 20% das minhas ações de capital social na Prozis como colateral e dê-me um empréstimo de 2 milhões. E tu vais e compras. E esse dinheiro é criado a partir do nada e tu depois estás numa posição muito superior para competir com essas pessoas que andam a poupar e andam a trabalhar 3 ou 4 anos da vida delas e não conseguem ter entrada para dar uma casa. Como é que isto pode ser? Como é que tu podes argumentar que isto é um sistema justo? Não podes. Não, o sistema é justo. Senão não É havia justo? casas. Ok, explica. Ou seja, eu acho que estás a misturar as coisas, na minha opinião. Que é, nós estávamos a falar... depois temos que falar nesta coisa que é que tu não me deixas seguir o raciocínio porque tu não queres ir para as partes complicadas da Bitcoin. Vamos, Eu vou responder então às duas perguntas. Não me faço mais perguntas. Vou responder. Miguel aqui com alguma frustração, mas eu estava a falar aqui do padrão de ouro e depois acabou por se esquivar, enfim, acabou por nem referir a crítica principal, mas a ideia aqui a crítica muito frequentemente apresentada pelos economistas tradicionais keynesianos é que a economia cresce e, como tal, a massa monetária precisa de acompanhar esse mesmo crescimento, não a economia colapsa. Ou seja, a ideia é nós produzimos riqueza, estamos a produzir mais bens e serviços e, como tal, o Banco Central tem, entre aspas, de olear e acompanhar esse mesmo crescimento, porque senão teremos deflação e a deflação acaba por ser catastrófica e depois as pessoas não consomem e depois não, ou seja, temos uma queda brutal na procura agregada e depois se não há procura as empresas não vendem e se as empresas não vendem
depois têm de mandar pessoas para o desemprego, se as pessoas têm desemprego, vão para o desemprego, depois não consomem, é um círculo vicioso e vai tudo para a miséria. Pronto, esta é a ideia base do Keynes, que está dominada aí pelas mentes de todas as pessoas que passaram pelas faculdades de economia, pelo menos que aquelas que nunca tiveram qualquer contacto com a economia austríaca. E sim, essa é aqui a principal crítica. Então, qual é o problema do ouro? É que se o dinheiro estiver então ligado com o ouro, ligado ao ouro, sendo o ouro um ativo que tem uma oferta limitada, a partir de certo ponto nós não conseguimos aumentar a quantidade de dinheiro, porque a ideia do padrão ouro é precisamente cada nota estar, no fundo, comprovada ou estar backed por uma quantidade de ouro. E é isto também que as pessoas não sabem. Aliás, se nós formos aqui às notas, aos primeiros dólares, aquilo que nós vemos é. Vou aqui ver se arranjo uma imagem. Antigamente. Estou aqui a conseguir encontrar. Esta, creio que sim. Vamos aqui partilhar o meu ecrã novamente, como podem ver aqui. Bem, não dá para fazer zoom, mas dá para ver aqui $100 in gold coin payable to the bearer on demand. Ou seja, quem tivesse esta nota poderia efetivamente redimir $100 de ouro junto, enfim, de uma entidade que já era sempre um banco. E reparem que a própria palavra dólar advém, creio eu, de um termo alemão que refere-se precisamente a uma quantidade fixa de ouro, a um determinado peso. Aliás, a libra esterlina. Libra é uma medida de peso. Ou seja, se vocês forem ver, as definições também das moedas financeiras dos dias de hoje também estão muito ligadas à questão do peso, porque era para oferecer uma determinada quantidade de ouro. Ok? É daí que vem aqui é daí que advém essa terminologia. E reparem, se nós formos ver as notas atuais, não, aqui ainda diz silver, mas as notas atuais já não têm qualquer referência ao ouro, ou seja, é apenas aqui a fé das pessoas, como podem ver, $1 e não há qualquer tipo de referência então aqui ao ouro. Ou seja, esta é a diferença fundamental entre as notas de dólares de dias de hoje, desde que saímos então do padrão de ouro, e aquelas que existiam anteriormente. E como estava a dizer, então, esta é a grande crítica que é feita ao padrão ouro. E claro que, enfim, num regime inflacionário onde estamos todos carregados de dívida, é natural que. Porque é de facto nefasto para a economia se nós tivermos deflação. E porquê? Porque a inflação é sempre prejudicial para quem tem níveis elevados de dívida, porque se os níveis de preços da economia acabam por descer, a capacidade desses mesmos devedores reembolsar os credores acaba por, eh, acaba por diminuir drasticamente. Imagine, pensem uma pessoa que contrai um empréstimo e tem os seus rendimentos, por exemplo, mesmo de propriedades e os seus salários, etc, etc. Se eles vão caindo à medida que o tempo vai passando, a dívida a nível nominal continua a mesma, ou seja, a pessoa vai tendo cada vez mais dificuldade em pagar essa dívida. Por isso é que já se fala que deflação é muito mau para a economia. Mas reparem que o problema não é a deflação em si, o problema é o sistema inflacionário que depois acaba por incentivar estes comportamentos de endividar-nos brutalmente e expor-nos depois a uma situação de maior fragilidade financeira, que faça com que depois, quando tivermos algum período de deflação, não consigamos fazer face aos nossos compromissos financeiros. Enfim, isto é um pouco mais complexo, é difícil explicar aqui, mas espero ter dado aqui algumas luzes, algumas ideias. E
Enfim, o Miguel estava a falar disto e depois passámos. Não me faço mais perguntas. Vou responder às duas. Então, tu queres saber o sistema monetário, como é que funciona? Sim, depois passámos aqui para a questão de imobiliário porque ele tinha-me Não é. perguntado qualquer coisa. Não, é assim, o bullish case, digamos assim, ou seja, se quiser especular, acabam por ser obrigadas a alocar essa mesma energia económica a classes de ativos que não estão desenhadas para servir como nos dias de hoje. O dinheiro perde valor, não é? Tu não podes. Cenas com bitcoins, a bitcoins vem substituir os euros e os dólares, certo? Achas que sim? Ou já o pessoal já não quer fazer isso? Já só quer fazer como Vamos só recapitular aqui a pergunta que o Miguel me fez, que eu já não me usar como recordo. reserva de valor. Não, é assim, o bullish case, digamos assim, ou seja, se quiser especular numa hiper-bitcoinização em que estamos nós todos aqui a usar Bitcoin em vez de euros em dólares, isso efetivamente acontecerá, mas e não será apenas o dinheiro fiduciário que o Bitcoin, entre aspas, irá comer, será também os ativos que são utilizados atualmente como reservas de valor, sobretudo imobiliário. Ou seja, qual é que é o problema que tu tens nos dias de hoje? O dinheiro perde valor, não é? Tu não podes deixar o dinheiro, uma pessoa como tu... É suposto perder valor. Não é suposto perder valor, não é? Pronto, Miguel aqui a picar novamente. Eu dei aqui o exemplo do imobiliário. O Miguel, pelos vistos, também não gosta do imobiliário. Gosta muito mais das ações, gosta dos Estados Unidos. E depois... Mas, Miguel, ok, podemos fazer esse argumento, mas essa é a realidade nos dias de hoje. E há pessoas que ficam completamente fora do mercado imobiliário por causa disso. E a questão é, se tu entras depois na questão da concessão de crédito na economia, não é? Tu, tendo património, podes chegar ao pé de um banco, olha, vou dar aqui 20% das minhas ações de capital social na Prozis como colateral e dê-me um empréstimo de 2 milhões. E tu vais e compras. E esse dinheiro é criado a partir do nada e tu depois estás numa posição muito superior para competir com essas pessoas que andam a poupar e andam a trabalhar 3 ou 4 anos da vida delas e não conseguem ter entrada para dar uma casa. Como é que isto pode ser? Como é que tu podes argumentar que isto é um sistema justo? Não podes. Não, o sistema é justo. Senão não É havia justo? casas. Okay. Ou seja, eu acho que estás a misturar as coisas, na minha opinião, que é, nós estávamos a falar... depois temos que falar nesta coisa que é que tu não me deixas seguir o raciocínio porque tu não queres ir para as partes complicadas da Bitcoin. Vamos. Olha, o Miguel acabou por não responder aqui aos meus pontos, mas a verdade é que os pontos que eu fiz acho que são incontestáveis, porque o que é que sucede nos dias de hoje? Esta questão aqui do imobiliário, já referi aqui em vídeos anteriores. O grande problema do imobiliário não é haver falta de casas. O grande problema do imobiliário é que, devido a este regime inflacionário, grande parte da oferta das casas está a ser absorvida por estes investidores que pretendem apenas preservar capital aqui para o futuro e não podem fazer através de uma conta bancária, através dos euros, neste caso. E este aqui é o grande problema. E estava a mencionar aqui este exemplo do Miguel, de dar as ações da Prozis como colateral, mas enfim, as ações de Prozis não serão o melhor exemplo porque não têm grande liquidez. Mas o Miguel, por exemplo, com certeza terá ETFs do S&P 500 ou fundos indexados. Esses fundos têm maior liquidez e ele pode chegar ao pé do banco, olha, eu tenho aqui 1 milhão de S&P 500, tenho aqui 1 milhão de S&P 500 e dei-me um empréstimo face este colateral. E eles dizem, ok, neste 1 milhão de S&P 500 nós podemos dar até 40%. E dão 400 mil euros. E o Miguel, depois com esses 400 mil euros, sem ter de vender o S&P 500, consegue depois comprar uma casa, um ativo imobiliário neste caso. E depois o que é que sucede? Visto que vivemos num regime inflacionário, as casas tendem naturalmente a ganhar valor, apesar dos seus zigzags, atenção, dar essa nota, não é garantido que as casas vão subir de valor para sempre. Aliás, a questão é que vou fazer aqui um pé atrás. O dinheiro está condenado a perder valor, por isso naturalmente que ativos que estejam desenhados para preservar valor irão crescer para sempre. Sim, a questão é que isto não vai ser feito numa linha reta, não é? Vamos ter ciclos, se calhar estamos a atravessar agora um período de subida nos preços das casas, depois haveremos ter um período de correção, não é? É isto que as pessoas esquecem. Mas no médio e longo prazo a casa tende a ganhar valor, da mesma forma que também a questão do mercado acionista, também, mais uma vez cotado num bem que está a perder valor, também tende a ganhar valor à medida que o tempo vai passando. E depois o Miguel, não vendo o património que tem, não vende neste caso o fundo do S&P 500, compra a casa e depois acaba por ter recursos monetários que foram criados
do nada, e é isso que é importante também aqui frisar, e vou deixar também aqui o paper talvez do Banco de Inglaterra que fala sobre isso. Há aqui um vídeo também no YouTube giro, onde eles admitem literalmente que os bancos queriam dinheiro a partir do nada, e é isto que é essencial de as pessoas perceberem, ou seja, porque quem está a trabalhar e quem está a poupar para ter uma casa, está a poupar, e reparem que ao longo desse mesmo período os governos estão a desvalorizar a vossa moeda, ou seja, esse mesmo trabalho que vocês tiveram está a ser desvalorizado, digamos assim, vai dando para cada vez menos. E depois vocês estão a tentar comprar um ativo que, devido ao facto do dinheiro estar a perder valor, está a aumentar cada vez mais de preço. E depois ainda temos pessoas que conseguem fazer estas maroscas, de pessoas que já têm património, conseguem obter dinheiro que é criado a partir do nada para estar a concorrer contra vocês nessa licitação dessas casas. Ou seja, isto é completamente injusto, é completamente imoral, não tem uma ponta de ética que por onde se pegue, e naturalmente tem de ser acabado o mais rapidamente possível. E só vejo, felizmente, aliás, infelizmente, ou seja, infelizmente, até à criação da Bitcoin não havia forma, digamos assim, de combater esta questão, porque o ouro tem as suas fragilidades e já temos aqui bastantes milénios de história para perceber que, aliás, particularmente a história mais recente, não é? Que tivemos a proibição em 1933, a Ordem Executiva 6102 pelo Presidente Roosevelt, proibiu os americanos de terem ouro. Enfim, temos também aqui a questão da própria saída do padrão ouro em 71, ou seja, já temos aqui vários episódios que demonstram que os Estados conseguem, de certa forma, controlar aqui o ouro. E só agora com o Bitcoin é que temos então a esperança de que esta situação possa ser corrigida e esta injustiça possa ser corrigida. E é por isso que, de facto, o Bitcoin acaba por ser uma lefada de ar fresco para quem procura um futuro, acima de tudo, porque para termos futuro temos de garantir a nossa saúde financeira, e neste cenário, neste regime inflacionário, é completamente impossível nós conseguirmos ser bem-sucedidos, a não ser que já tenhamos, enfim, apoio familiar, e é isso que se passa nos dias de hoje, né? Ninguém consegue comprar uma casa em condições, ou seja, para a pessoa média, comprar uma casa sem ter algum tipo de apoio, não é? Dar só 2% de entrada, mais impostos e essas coisas todas, é muito difícil. E é isto que as pessoas têm então de interiorizar, que se houver dinheiro em abundância na economia, naturalmente vai haver muitas pessoas que vão ter a capacidade de comprar ativos. Agora, se houver pouco dinheiro, realmente que a situação é muito diferente. Particularmente quando ninguém tem esse poder de criar mais dinheiro. Eu gosto de uma citação do Jeff Booth que é: havendo abundância do dinheiro, tudo é escasso; havendo escassez do dinheiro, tudo é abundante. E esta é a mudança de paradigma que o Bitcoin pretende trazer então aqui para cima da mesa. Eu vou responder então às duas perguntas. Não me faço mais perguntas. Vou responder às duas. Então tu queres saber o sistema monetário, como é que funciona? O sistema monetário mundial... E ela aqui a picar novamente. Enfim, como se eu não percebesse nada do assunto. Dar aqui também uma palmadinha nas minhas costas. É absolutamente democrático. É? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ele está feito de uma forma, não é? Onde tu, se tiveres dinheiro, cash, certo? Tu estás a perder dinheiro, não é? Porque senão, o que é que um rico fazia? Acumulava e nunca gastava dinheiro, não é? Ou seja, nunca precisava de arriscar o seu próprio capital, Mas, não é? okay, concordo. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, imagina, já tenho aqui uma máquina de fazer dinheiro. Vamos imaginar uma empresa. Estou a ganhar. Eu guardo o meu dinheirinho, encosto aqui, fica aqui e não mando para a economia. Ok, é verdade que não estou a consumir meios em serviços, mas eu tenho o potencial ali para consumir. E à medida que, se eu achar bem ou achar mal, posso utilizá-lo ou não. Mas eu tenho o potencial, eu tenho sempre potencial com um valor preservado. Quando os governos centrais, os bancos centrais, querem uma inflação de 2%, eles estão a fazer duas coisas, na minha opinião. Não é? A primeira coisa é estão a fazer com que o meu dinheiro desvalorize, significa que eu tenho que pôr num local produtivo da economia. É importante frisar que eles estão a desvalorizá-lo, estão a fazer uma transferência de riqueza, ou seja, no universo nada, uma transferência de riqueza não de quem? existe. Uma transferência
seja, antes de irmos aqui a falar do efeito Cantillon, só dizer que, enfim, este raciocínio do Miguel é altamente falacioso, porque ele mais uma vez está a pensar na ótica de rico, está a pensar no cenário dele, no caso dele. E reparem que, mas aquilo que sucede é que quando falamos do imposto inflacionário, imposto de inflação, ele atinge sobretudo as classes sociais mais baixas. Porquê? Porque quem tem património não vai ter uma porcentagem significativa do seu património em cash, em euros. Vai ser muito reduzida. Ou seja, esta ideia de que os ricos têm de ser, entre aspas, incentivados, enfim, a pôr o dinheiro a render. Eles, se não tiverem o dinheiro no banco e não quiserem, entre aspas, arriscar, lá está, vão arranjar alguma coisa mais, enfim, menos arriscada, nomeadamente a questão do imobiliário, não é? A questão das terras, ouro, etc, etc. Mas eles não vão estar com exposição a liquidez. Se forem a ver a percentagem do património que que essas mesmas pessoas têm em cash, em moeda fiduciária, há de ser infinitésimo do seu património, enquanto que as pessoas mais pobres é praticamente 5%. E é isto que o Miguel está a esquecer, porque no raciocínio dele, sim, eventualmente obriga os ricos, entre aspas, a investir e a assumir risco, ok? Mas também obriga os pobres. E os ricos têm acesso ao crédito barato, podem fazer as maroscas que falei anteriormente, têm acesso a pessoas com, enfim, com conhecimentos para ajudar a tirar partido da situação, não é? Ou seja, podem contratar financial advisors, podem contratar family offices, podem contratar estruturas legais que lhes permitem, de certa forma, conseguir preservar o seu património. Agora, quem ganha o salário mínimo, se poupar 20 euros por mês, ou sei lá, 50, vamos pôr, está a ser completamente dizimado pela questão da inflação. Onde é que essa pessoa vai aprender, vai, entre aspas, investir o seu capital? É isto que me faz uma confusão. Como é que nós já chegamos a um ponto onde isto pode ser normalizado, em que uma pessoa, além de trabalhar que nem um cão, tem de chegar ao pé de dia e tem de perceber de mercados para preservar o seu património? Quer dizer, claro que isto depois temos uma sociedade de escravos. Quer dizer, eu trabalho, eles valorizam aquilo que eu tenho. Rumo a zero. Eu trabalho, eles valorizam aquilo que eu tenho. Depois temos uma. Ou seja, esta malta está a correr contra a maré, no fundo. Porque é quase como. Ou seja, eu também faço a analogia dos cubos de gelo económicos. Nós estamos a trocar, estamos a trabalhar por cubos de gelo. Estamos a trabalhar por cubos de gelo em vez de trabalharmos por aço económico. Trabalhamos por cubos de gelo. Os cubos de gelo estão ali, perdem 10% ao ano. Ou perdem 20%. Ou seja, eu ando para a frente, depois estou a andar para trás. Depois volto a trabalhar, ando para a frente, ando para trás. Estamos a nadar contra a corrente, meus caros. E Bitcoin é o aço económico. Deixa de haver essa força contrária. E é por isso que é fundamental aqui sobretudo para as pessoas que não podem beneficiar aqui do efeito Cantillon e aqui do crédito barato. Eu estava só aqui a dizer que ia ver o paper também aqui do Bank of England, não era? Aqui sobre estas questões. Vai aqui TPC para quem se quiser debruçar sobre estes temas. Está mesmo aqui, Money Creation in the Modern Economy. Eles têm aqui um vídeo engraçado e tudo. Olha, até tem aqui, vamos só mostrar aqui para acabar então aqui mais um episódio. Ver aqui, this article explains how the majority of money in the modern economy is created by commercial banks making loans. Differs from popular misconceptions, banks do not act as intermediaries, lending out deposits that savers place with them, and they not multiply central bank money to create new loans and reserves. The amount of money created in the economy ultimately depends on the monetary policy of the central bank. Blá 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 blá. Ok, ou seja, existem sempre influências ou seja, o Banco Central tem sempre influência na quantidade de crédito que é criado na economia, mas é isto que é fundamental perceber, que é a gigantesca maioria do dinheiro que é criado na economia é feita através da criação de crédito na economia. Sempre que alguém faz um empréstimo junto de um banco, a massa monetária está efetivamente a aumentar. Sempre que alguém paga um empréstimo ao banco, a massa monetária está a diminuir. Ok? Esta ideia de que os bancos servem como intermediários para emprestar o dinheiro que as pessoas depositam, depositam com eles está completamente errada. E vou deixar aqui o link para quem se quiser debruçar aqui sobre
sobre este tema. E pronto, está feito mais um episódio. Já sabem, likes, comentários, perguntas, questões, deixem aí na caixa de comentários e vemos numa próxima. Um abraço.